No ano passado eu fui no show do Skank. Foi no show no ano passado? Não sei agora. Mas um ano atrás, mais ou menos, eu fui no show do Skank. E foi bem massa, a gente foi com um casal assim de amigos. E a gente tava lá bem de boa, ouvindo assim as músicas e tal. Aí teve uma hora lá que eu prestei atenção, eu percebi que o som do lado esquerdo, assim, das caixas de som tava mais alto que do lado direito. E aí eu percebendo isso aí, eu falei assim, bah, meu, mas tá claramente mais alto do lado esquerdo que do lado direito. E aí eu... o palco tava aqui, eu tava mais aqui no centro, um pouquinho pra esquerda, e aqui tava o cara da mesa de som, o cara que ficava ali responsável. E aí eu falei, não, vou lhe dar um toque, né, no cara pra ajudar ele, poxa. Afinal de contas, ele não tem muita experiência não, sabe? Eu só faço pro Skank, mas, pô, deve ter começado agora. Deve ter começado a regular som, não deve ter muito tempo. E aí eu desci, assim, as escadas, fui lá e falei assim, cara, acho que o PA tá mais alto do lado esquerdo do que do lado direito. E aí ele olhou assim pra mim e falou, não tá não. Ele só falou assim, tá não. Tipo, cara, claro que tá. E aí eu olhei, assim, na mesa dele, assim, tava até modulando, assim, tava no mesmo nível. Não tinha nenhuma regulagem errada, jogando pra um lado ou pro outro. Eu falei, cara, tá jogando certo. Será que lá na caixa que tá errado? E aí, cara, quando eu olhei assim, cara, isso não faz o menor sentido, tá claramente mais alto do lado esquerdo. E aí o que aconteceu? Eu virei de costas. Quando eu virei de costas, mudou o lado. O lado que ficou mais baixo foi o lado direito. Foi o lado esquerdo, enfim. Mas tipo assim, eu percebi que eu tava com um problema nesse ouvido. E esse ouvido meu tava ouvindo mais baixo do que o ouvido esquerdo. E aí eu comecei a fazer aqueles negócios com a boca, sabe? Ficar abrindo assim pra ver se melhorava, se era alguma coisa de pressão e tudo. Enfim, fui pra lá, achei aquele curioso, que tipo, eu falei, cara, tem alguma coisa no meu ouvido. Fiquei fazendo assim, né, pra tipo, ver se eu percebi alguma coisa. Enfim, passou assim um tempo, eu sempre encasquetado assim com isso, aí eu tava ouvindo música no fone de ouvido, eu percebia que, opa, pera lá, tá mais alto do lado esquerdo. Até que eu tomei vergonha na cara e fui no otorrino pra ver o que tava acontecendo. Quando eu cheguei lá no otorrino, ele foi fazer seu exame, fez lá os exames, etc, fiz uma tomografia, e aí veio o diagnóstico de que eu tinha otosclerose. Otosclerose significa que é um ossículo, um ossinho assim, é o menor osso do corpo, é como ele vai calcificando. Igual quando você quebra um osso, ele vai tipo, depois calcificando e forma ali uma camada mais dura que cola os ossos. A otosclerose faz esse processo de calcificação, mas num ossinho que tipo não quebrou nem nada, mas ele vai calcificando e ele vai parando de se mover. Então dessa forma você começa a perder a audição para determinadas frequências. E enfim, foi isso que aconteceu. Até irrelevante isso, mas enfim, foi por isso que eu tava tendo essa percepção. E o que você tem a ver com isso, né? Por que eu tô pensando nisso aqui agora? Eu tava pensando aqui agora em relação a algumas percepções minhas, que muitas vezes eu percebo uma falha assim em determinada pessoa, algo que ela faz que tá errado, quando na verdade, depois eu vou perceber que ou eu faço igual, ou eu faço pior do que a outra pessoa. Ou quando na verdade a falha tá em mim, de perceber de forma equivocada aquilo que a pessoa tá fazendo. E nisso, eu lembro de um texto que tá lá em Mateus 7, no verso... a partir do verso 3, tá? Que fala assim, olha, por que reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho de teu irmão. E cara, isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente projeta um erro de uma pessoa, quando na verdade, o erro que nós estamos projetando no outro é simplesmente uma distorção da nossa percepção, uma distorção dos nossos sentidos. A gente considera algo como errado, quando na verdade o erro está na gente. É algo que nós temos que fazer para que nós consigamos enxergar direito. Aqui no caso, né, imagina você tentando tirar o cisco no olho de um irmão com um pedaço de pau na sua cara, assim. Cara, é impossível, você vai machucar o outro, você não vai conseguir enxergar direito. E aí eu paro para pensar também ali na minha situação lá, eu querendo ensinar o técnico de som do Skank, querendo dar ali uma dica para ele, né? Não, cara, quem sabe você não melhora isso. Cara, tipo assim, entre o técnico de som do Skank tá errado e eu tá com problema de audição, eu posso estar ficando surdo, mas dificilmente o cara ali vai ter algum tipo de dificuldade de percepção auditiva quanto àquilo, sabe? Que ele é a vida do cara, o cara tá ali fazendo, sei lá, não sei quantos shows por semana. Enfim, eu percebo isso, eu percebo que a gente tem que ter uma clareza mesmo. A gente tem que aumentar a nossa sensibilidade para aquilo que nos cerca. A gente tem que melhorar a nossa capacidade de autoanálise, de chegar e analisar, tipo assim, cara,
cara, será que eu tô vendo da forma correta? Será que eu não tô enviesado por nenhum sentido aqui nessa minha observação, nessa minha percepção? Porque é muito fácil a gente projetar erro em uma outra pessoa, quando na verdade o erro só tá na gente, na nossa visão, só tá na nossa audição, só tá nos nossos sentidos. Beleza? Mas é isso. Cara, eu queria pedir pra vocês seguirem meu canal, claro, e fazer um comentário aí de algum tema que você gostaria que eu gravasse num próximo vídeo. Beleza? Valeu, um grande abraço.